Então, sabe aquelas obras fofinhas que você vê por aí? Então, nesse vídeo de hoje vou apresentar para vocês uma obra desse tipo, com coisas fofas, mas tem um porém. E se você quer saber o que é isso, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, fale aquele procedimento padrão, que é deixar o seu like e também se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse daqui pra frente. E claro, ative o sininho. Opa, eu sou o Siledari. Confesso pra vocês logo de cara que eu curto principalmente assistir animes fofinhos. Vira e mexe, eu tô assistindo um anime desse tipo por aí. Mas esse daqui, meu caro amigo, me surpreendeu em um nível que acho que muitos de vocês que leram ou assistiram esse anime também se surpreendeu que nem eu. Logo de cara, no final do primeiro episódio, rapaz, teve uma baita de uma surpresa. Que mudança de clima. E não só isso, vou deixar aqui um aviso que não acredita em muitas coisas que você vê nessa obra. Eu posso até assimilar ela com um pouquinho dessa obra aqui, que também é outra fofinha. Ambos, o ambiente, esse joguinho psicológico, nessa aura toda de angústia, ambos essas duas obras são um pouco similares. Tá aí mais uma recomendação que eu deixo pra vocês. Essa obra aqui eu vou falar que tanto o anime quanto o mangá tem muita diferença. Eu pensei que seria pouca diferença, só pequenas decisões e ações diferentes do mangá, mas não. Foi muito, mas muito diferente. Você tem noção, são coisas importantes que foi diferente no mangá. As posições dos eventos que acontecem foi totalmente trocado de posição. O que era pra acontecer depois no anime foi aconteceu logo de cara. E personagens que tem baita de uma importância no anime, no mangá, você tem noção, apareceu na metade de um capítulo. E na minha opinião, pra mim, o mangá foi muito, mas muito melhor do que o anime. Porque no anime mostra mais pra você o lado fofo, simplesmente isso. Já no mangá mostra também esse lado fofo, mas mesmo assim é uma fofura misturada com um terror, um suspense. E misturado também com uma angústia em certos momentos, deixando o leitor meio que perturbado. E cá entre nós, eu achei essa obra bastante irada. Eu já tinha assistido e conhecido essa obra anos atrás, mas eu acabei revendo novamente faz pouco tempo o anime. E com isso eu procurei para ler o mangá, porque o mangá já tinha finalizado. Ele tem em torno de 78 capítulos, com a história toda fechada. E novamente eu falo, eu não dava nada por essa obra, mas acabei me surpreendendo demais. E agora eu vou contar um pouco da história. Eu vou evitar de contar certas coisas, porque se você interessou e vai querer ler ou assistir, pode acabar estragando um pouco a experiência, beleza? A história aborda esse grupinho, que é aquele tipo grupinho de escola, de colegiais, que você vê aí em outras obras. Só que esse grupo é o grupo chamado de vida escolar. Você começa a ficar bastante confuso e achar estranhas certas coisas que elas fazem. Principalmente que é dormir na escola. Elas só vivem na escola. Logo de início você começa a achar muito estranho esse anime. E fora também você fala, por que diabos essa personagem carrega uma pá por aí na escola? Eu comecei a pensar, deve ser aqueles animes fofinhos que tem coisas nada a ver, que só quer mostrar a fofura mesmo. De início eu pensei que era isso. Aí depois a história vai se decorrendo, delas fazendo atividades do clube, as coisas fofinhas delas, até que parte daí vai chegando o final do primeiro episódio, que você acaba levando um baita de um choque, que novamente uma mudança drástica de clima, e você começa a pensar, o que diabos está acontecendo? Que simplesmente é que está ocorrendo no mundo um fodendo apocalipse zumbi. E essa personagem aqui, que é a suposta protagonista, não enxerga isso, porque pra ela está vivendo o cotidiano dela normal. Ela está alucinando devido a um trauma dela, que depois vai contar melhor isso, que é bastante interessante. Por isso que eu falo pra não acreditar em muitas coisas que você vai ver nessa obra. E também deixando uma coisa bem clara, que essa escola que elas estão vivendo é uma super escola, porque, meu Deus, essa escola tem de tudo. E falando novamente das alucinações dela, eu comecei a elaborar teorias pensando que tudo isso aí que ela tá vivendo é mentira, é tudo coisa da cabeça dela, ninguém existe, só tá ela viva nesse mundo e tal. Comecei a elaborar várias teorias, principalmente em um certo capítulo que é muito mais pra frente. Então ela e as amigas dela conversando, daí que eu falei, pronto, é
tudo coisa da cabeça dela, tenho certeza disso. Eu comecei a ficar eufórico. E ainda tenho que te dizer, pra mexer mais ainda com você, o anime toca essa opening toda fofinha. Mas de fofinha esse troço não tem nada. No anime, essa mentira de ser uma obra fofinha é abordada melhor. Porque dá uma olhada nos cenários, em muitos momentos, sempre é mostrado uma coisa limpa, sem esses sangues nas coisas quebradas e tal. Sempre carregando essa coisa de fofura. Então acaba escondendo muito bem. Apesar que muitas das vezes é mostrado na visão dela. E já no mangá é mais mostrado as coisas no estado real que elas estão, que é sujo, destruído, com sangue jogado na parede. Sempre é mostrado uma coisa mais obscura. E no início, tanto no anime e no mangá, principalmente, você começa a ficar desconfiado das coisas devido ao diálogo delas. Não só isso que eu acho bacana no anime, como também nessa questão toda que é abordado o cenário, que é o cenário apocalíptico. Que eu posso falar pra vocês facilmente que dá de 10 a 0 em muitas obras de apocalipse, principalmente de zumbi, tanto de anime quanto de séries e filmes. O autor tá de parabéns, porque ele mostrou que não precisa ser essa coisa toda complexa, porque você vai vendo que não tem nada de complexo nessa obra que eu tô falando. Tem coisas bem simples que são apresentadas, mas sem furos, e também não vai atropelando as coisas, não vai atropelando de informação. É uma história com o ciclo todo fechado e deixando nada em aberto. Na verdade, eu não vou mentir pra você que tem, principalmente no final, algumas coisas em aberto, mas não é um aberto deixando furos, é um aberto para você ficar pensando, elaborando ideias na cabeça, que é bem bacana. E a principal coisa que eu falo que tá de parabéns é como que é apresentado os zumbis. É apresentado com uma explicação bem simples, mas é uma coisa que eu falo, caramba, tem tudo a ver. Tem coisas nessa obra que são sem nexo, mas você deixa passar porque são típicas de animes e mangás. Principalmente essa coisa do autor que só colocar garotinhas colegiais nessa obra. Mas depois, mais pra frente, é apresentado um homem, mas o autor colocou só por colocar mesmo, pra falar que não tem só mulheres. E essas cenas que são inseridas, esses novos personagens, é muito doido, é bem típico mesmo, aquelas coisas de obras apocalípticas. E com isso eu vou te dizer que o desenvolvimento dos personagens principais não deixa a desejar, é bem bacana. E analisando, você vai vendo de pouco em pouco com os personagens se deteriorando mentalmente, vamos falar assim. Tem até uma imagem que eu achei aí no Google de como elas estão no início e como que elas ficaram no final da história. Cara, pra mim a que ficou mais quebrada assim foi essa daqui, a que bancava a irmã mais velha, sempre tomando decisões de frente para o que seria melhor para elas, mas chegou num ponto que ela não aguentou mais e acabou ficando doida, ouvindo coisas. Meus amigos, já vou falando para vocês ficar preparados que nesse momento aqui, que daí em diante eu fiquei chocado e comecei a desconfiar um pouquinho, mas depois eu fiquei baita chocado, não acreditei. E principalmente eu fiquei bem triste por ela. E o que ficou mesmo com a mentição foi essa daqui. Começou mesmo de fato a tomar decisões do grupo, porque ninguém mais estava aguentando, todo mundo estava cansado. E tá aí um ponto principalmente negativo no anime, que no mangá ela só é apresentada depois. Já no anime é apresentada logo de cara e depois que conta como que ela foi parar no grupo. Eu achei melhor no mangá isso, porque ficou melhor inserido. E principalmente também porque o anime cortou um diálogo bem sério e bem importante que tem no mangá, para ficar melhor o desenvolvimento entre as duas e você entender um pouquinho melhor do que tá se passando na mente dela, do porquê ela está assim doida, alucinando. E fora também que o mangá mostra cenas a mais do início do apocalipse até a parte dela encontrar esse grupo da protagonista, que por sinal são cenas bem pesadas. Outra coisa também rapidinho e não esquecendo é que também mostra uma coisa que foi muito importante, que chega a tocar em você e ficar uma coisa pesada, foi que mostrou esse personagem aqui voltando para casa dela nesse apocalipse. No que lá entra, começa a ficar uma coisa pesada para você. E fora também que o anime tirou essa essência de terror. Há uma coisa bastante interessante de pensar, pelo menos eu não vi nenhuma outra obra de zumbi tocando nesse ponto, pelo menos eu não tô lembrado, é que a única que mata zumbis é essa personagem aqui, porque ela logo de início, nesse apocalipse, presenciou um momento de risco e que não teve outra opção além de matar
notar que foi uma pessoa bastante querida para ela. E não é deixado bem claro no diálogo delas, mas você pode analisar que elas ainda vê esses zumbis como ainda seres vivos. Com mais diálogos você vai vendo que elas vai falando que eles ainda que mantêm o cotidiano deles. Há momentos que tem bastante zumbis nas escolas e há outros momentos que tem poucos zumbis, que são à noite, porque de manhã elas falam que eles vão para a escola e à noite eles voltam para casa. Por isso que eu falo que eles ainda mantêm o cotidiano deles. E você até vai vendo que quando vai chovendo, eles tentam buscar abrigo. E por isso que elas sentem ainda no peito que eles ainda têm algo dentro deles. E claro, não esquecendo dessa daqui, que no anime mostra um momento claro que ela volta para a realidade, de parar de alucinar. No mangá não mostra claro qual foi esse momento que ela parou de alucinar. E com isso você consegue pensar bastante em alguns momentos sobre ela, se ela mesmo parou de alucinar ou não. No início até o final você fica pensando bem isso, pelo menos eu pensei. E crédito para esse cachorro que tem no anime e no mangá praticamente ele nem existe. Quem curte obras de zumbi ou de apocalipse, recomendo demais a você procurar a ler esse mangá, que pra mim é bem melhor você ler do que assistir o anime, mas se você não quer ler, vai assistir o anime, que ainda assim tá valendo. A história é bem curtinha, então você pode ler rapidinho ela, mas mesmo assim ainda é muito bem trabalhado. Há momentos de angústia, de tensão, e também toda hora você fica pensando, pronto, alguém vai morrer, e no final ninguém vai sobreviver. E já vou deixando bem claro que há bastante mortes. Esse mangá há uma continuação que é essa daqui, que conta depois desse evento apocalíptico. Mas logo de cara, quando eu fui ler a sinopse, já achei bem chato. Mas tá aí pra você, se você quiser procurar pra ler, só ir lá. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você não deixou o joinha, já vai deixando aqui embaixo. E aproveitando também, vai lá no canal procurar outras recomendações, que há diversos tipos, um mais irado do que o outro. Novamente, obrigado e até a próxima. Fui-se!